Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, e por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear, e enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, nós já ouvimos muitíssimas vezes essa belíssima parábola do semeador. O semeador que deixa cair abundantemente suas sementes em lugares que a gente nem sequer semearia. Quem de nós aqui iria jogar semente no meio do caminho, na terra batida, onde todo mundo pisa, um terreno que não foi preparado? Quem de nós jogaria semente nas pedras? Quem de nós jogaria semente nos espinhos? Mas acontece que isso tudo é uma parábola, não é um manual de agronomia. Deus está nos dizendo o seguinte, vamos lá, vamos começar primeiro com aquilo que é a referência no mundo real. Deus quer que nossas almas deem fruto. E que fruto é esse? O fruto do amor divino. Vejam, isso é muito importante. É muito importante a gente notar isso. Nós somos seres humanos, mas Deus não quer somente que a gente seja gente boa, bons seres humanos. Deus quer que nós sejamos mais. Deus quer que nós sejamos divinos. Deus quer que nós possamos dar um fruto da vida de Deus. Ele quer que a gente vá para o céu e participe da vida dele. O que é isso? Na prática, vamos lá. Vejam, é o seguinte: Deus é feliz no céu. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus só. E nessa trindade de amor, Deus se conhece e Deus se ama.
E essa é a felicidade do Pai, a felicidade do Filho, a felicidade do Espírito Santo. Sim, gente, amor é isso. Amar é o primeiro conhecer profundamente a pessoa. Ninguém ama o que não conhece. É importante dizer isso e repetir sempre. Vocês já me ouviram dizer essa palavra acho que umas 1000 vezes já. Ninguém ama o que não conhece. Só Deus se conhece infinitamente. Ele é onisciente. Então, Deus conhece o Pai, conhece o Filho e conhece infinitamente esse Filho, e por isso é capaz de amar infinitamente esse Filho com o amor que é o Espírito Santo. Essa é a felicidade. E para a gente ter uma noção dessa felicidade, veja, quem de vocês já não teve a experiência, por exemplo, de ter um filho? Uma criança que nasceu, você vai conhecendo o seu filho, você olha para o rostinho dele, você olha para o rostinho do seu filho, e você já o conhece, isso já te dá felicidade. Você ama seu filho, passa a noite sem dormir, cheio de alegria, mas naquele dia em que finalmente o seu filho reconhece você, naquele dia em que ele diz mamãe, naquele dia em que ele diz papai. Eu não sou pai nem mãe biológicos, mas eu me lembro quando o meu primeiro sobrinho me chamou de tio. Foi um impacto, uma surpresa, de eu notar que para aquela criança eu era alguém. Ele me conhece. Se ele me conhece, ele me ama. Existe aí uma felicidade, existe aí uma alegria. Quem de vocês já não teve a experiência do namoro? O que é que querem os namorados? Aqueles namorados que verdadeiramente vivem debaixo da luz de Deus, o que eles querem é conhecer e ser conhecidos. O que é o tempo do namoro? É um tempo de conversa, é um tempo de falar um com o outro, e falar muito, falar de todos os assuntos, colocar o coração no mesmo lugar, conhecer o coração do outro, porque quem não conhece não ama. Esse tempo de conhecimento mútuo que vai dando uma felicidade. Você vê a pessoa entrando na porta e o seu coração já se alarga, o seu coração já se expande, e existe ali uma felicidade. E você é capaz de pagar o preço desse amor. Eu já contei várias vezes o episódio quando eu era pároco em Barão de Melgaço, paróquia Nossa Senhora das Dores. Um dia eu estava chegando na cidade e um rapaz chegando a pé, todo coberto de poeira. Ele mora rio abaixo, numa comunidade chamada Porto Brandão. E ele morava lá e ele colocava dentro de um saco plástico desses de arroz de 5 quilos, colocava a roupa dele, colocava debaixo do braço e enfrentava os quilômetros entre Porto Brandão e Barão de Melgaço para ir namorar. Chegava em Barão de Melgaço coberto de poeira, era um monstro, aquela poeirazinha fina do Pantanal, que é um talco, né? Ele aguentando a poeira dos carros passando, aquele sol causticante, seco, período da seca. De repente ele chega lá, vai na casa do amigo dele, toma banho, põe a roupinha nova, põe perfume e vai namorar. Eu perguntei: fulano,
Não é um preço grande demais para você pagar só para ir namorar? E ele disse: Padre, quando a gente ama, nada é pesado. Ele vinha cantando, ele vinha alegre, não era pesado porque ele amava. Ele ia lá para conhecer mais a sua futura esposa e ser conhecido por ela. Conhecer e ser conhecido, amar e ser amado, isso são experiências, meus queridos, que nós já temos aqui na terra, de breves lampejos, breves momentos de felicidade. Quando um filho diz mamãe, quando a namorada diz meu amor, aquele momento parece que o sol brilha mais forte, as flores cantam mais alegres, os passarinhos gorjeiam cheio de alegria, tem alguma coisa de diferente. Aquele momento que a gente poderia dizer quase que um momento mágico. Algo diferente aconteceu, porque eu tive a experiência de que eu amo e eu sou amado, eu conheço e eu sou conhecido. No céu nós conheceremos Deus como Ele se conhece, de alguma maneira, não perfeita, mas sim. No céu nós amaremos Deus como Deus se ama, de alguma maneira, não perfeita, mas é sempre o conhecimento de Deus, que começa aqui nesse mundo com a fé, e o amor de Deus, que começa nesse mundo aqui com a caridade. Nós precisamos, meus queridos, ir para essa felicidade. É isso que Deus quer. Esse é o fruto que Deus quer de nós. Conhecer Deus para amar Deus. É isso que Ele quer. Uma vez que a gente enxergou isso, aí a parábola do semeador adquire uma outra coloração. O que é a parábola do semeador? Vejam só. A semente que Deus joga abundantemente em todo lugar é a semente da palavra, né? Você sabe que é a palavra, mas dizer isso parece que já desgastou. É a semente do conhecimento dEle. Deus quer que nós o conheçamos. A palavra de Deus é isso. Deus sai do alto dos céus, Deus se fez homem, o nome dele é Jesus, é Deus que veio mostrar o seu rosto. Você quer conhecer a intimidade de Deus? Você precisa receber essa semente. Essa semente é o conhecimento de Cristo. Jesus está se dando a conhecer a todos. Mas quanta gente recebe o conhecimento de Cristo e o diabo leva embora? Sim, ouve falar de Jesus, mas tem alguém, o diabo, ou o secretário do diabo, né? Que diz: ah não, isso daí é uma bobagem. Jesus, os cristãos inventaram esse Jesus aí que nunca existiu. Não, isso aí a igreja, é uma coisa que a igreja inventou para dominar as pessoas. Vejam, Jesus nem chega a brotar no coração da pessoa, a pessoa nem chega a conhecer Jesus. Nós estamos num mundo onde todo mundo já ouviu falar o nome Jesus, todo mundo já ouviu falar Jesus, 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 Jesus. Mas conhecer Jesus? Conhecer Jesus é outra coisa. Conhecer Jesus é conhecê-lo por dentro, é conhecer quem Ele é. Então não deixe que o diabo leve embora a semente da palavra de Deus, quando você simplesmente ouve e diz: ah não, mas eu já conheço, eu já sei. A pessoa nem presta atenção. Eu já sei quem é Jesus. Mas você sabe
Você o conhece? E quem prestar minimamente atenção nas coisas de Jesus, no que ele diz, no que ele faz, a semente brota. E que semente é essa? A semente de saber que Deus veio a esse mundo e nos amou. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Meus queridos, esse conhecimento de Cristo, conhecer que Ele nos amou, conhecer, leia o Evangelho, medite o Evangelho e veja com que amor Ele olhou para o leproso. Nós somos esse leproso. Ele olhou para você. Sim, o Evangelho foi escrito para você. Jesus, ao olhar aquele leproso, Ele é Deus, Ele vê o futuro. Jesus olhou o leproso e viu você, com seus pecados, você com suas feridas purulentas, chagado, mal cheiroso. Jesus viu, e Jesus não rejeitou você. E Jesus se aproximou de você. Jesus conhece os seus pecados. Jesus conhece os seus pecados e não rejeita você. Ele morre na cruz por você. As pessoas não perdem a noção disso, mas essa é a primeiríssima evangelização. Apesar de nossos pecados, quando ainda éramos inimigos de Deus, Ele veio, Ele se importou conosco, Ele lavou os nossos pés, Ele cuidou de nossas chagas. A vida está difícil, você não consegue sair dos seus vícios, do seu egoísmo, você já está cansado de você. Jesus não está cansado de você. Esse é o primeiro evangelho, o evangelho de Jesus, que olha para você como olhou para aquela pecadora pega em flagrante adultério. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa realidade de um mundo que não crê no amor. Vejam, o mundo que está lá fora, o mundo que recebeu a semente, mas o passarinho levou, o mundo que recebeu a semente, mas o diabo não permitiu que prestasse atenção, o mundo que está lá fora não sabe que o amor existe, o amor se fez carne. Nós falamos as coisas de Cristo e o mundo lá fora diz: é um ideal, é um idealismo, isso não existe no mundo real. No mundo real existe. Ele se fez carne, é real, é palpável, Ele morreu na cruz de verdade, é Ele que veio. Medite sobre isso, pense nisso, conheça essa verdade, do quanto Ele amou você, para que você não vá para o inferno, mas vá para o céu. Como? Já aqui na terra, conhecendo o amor dEle e amando. A felicidade do céu é a felicidade do Pai, que conhece o Filho e que ama o Espírito Santo. Nós vamos ser felizes, meus queridos, no céu. Nós vamos conhecer Deus de alguma forma como Ele se conhece, e amar Deus de alguma forma como Ele se ama. E já começamos aqui na terra: fé e caridade, fé e caridade, fé e caridade. Essa é a palavra de Deus, essa é a parábola do semeador. A parábola do semeador é aquela pessoa que recebeu essa palavra e brotou. Sim, brotou o quê? Você começou a conhecer Jesus, alguma coisa você conhece dele, da bondade dele. Você conhece como ele expulsa os demônios de nossas vidas, cura os doentes, mas mais do que isso, quer nos dar o céu. Os trabalhos de Cristo, os seus sofrimentos para me levar para o céu. Ninguém nunca me amou assim. Essa é a semente que brota no meio do terreno pedregoso.
ela brota alegremente, rapidamente. Você recebe a notícia você conhece como Jesus ama você e você ama de volta. Que beleza, maravilha. Problema: esse amor é um amor superficial. Por quê? É um amor superficial porque, embora ele seja verdadeiro, você ama Jesus, mas você ainda não enxergou que você precisa pagar o preço. Como assim, padre? Sim, o verdadeiro amor paga o preço. Veja, isso não é teoria. Pense numa pessoa que amou você. Quero todo mundo com um nome na sua imaginação aqui, um rosto. Quem é a pessoa que amou você? Vai lá, pensa. Uma pessoa que você tem certeza que amou você. Pensou? Pois bem, essa pessoa sofreu por você, sim ou não? Ela pagou o preço. Então não é possível nós amarmos Jesus e não pagarmos o preço. Quando você ama Jesus, Ele diz: siga meus mandamentos. Aí você volta para casa. Quando você volta para casa, todo mundo diz: ah, ficou fanático. Você volta para casa e seus amigos dizem: ih, esse daí agora, ó, só quer falar de Jesus. Ah, Jesus, ficou fanático. Seus amigos, antes aquilo que interessava a você, não interessa mais. E eles não se interessam por Jesus. Aí você nem sabe nem o que falar quando senta na mesa com eles. Quando você começa a amar Jesus, a primeira coisa que acontece é uma dificuldade no meio das amizades. Por quê? Porque a definição de amizade é o seguinte: quem é seu amigo? Seu amigo é aquele que ama as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas. Você recebe a semente, começa a amar Jesus, o outro lá não ama, e aí? Perdeu aquela comunhão que tinha antes. Dá para entender isso? O que interessa para você, não interessa para ele. O que interessa para ele, já não interessa mais para você. Antes vocês tinham aquela cumplicidade no pecado, ficavam horas conversando coisas indecentes. Agora você só está interessado com as coisas de Deus porque você conheceu o amor de Deus. A semente brotou alegremente. O início é alegre. A primeira conversão, meus queridos, é alegre. Mas logo vem o preço. E o preço é que você, de alguma forma, vai ter que fazer novos amigos, novas amigas. Quem sabe até você vai perder sua namorada, seu namorado, porque de repente você quer seguir os mandamentos de Deus e ele não quer. Essa é a primeira. Vem o sol das provações e das perseguições. As perseguições aqui, gente, não precisa ser como nos tempos de Nero, as pessoas morrendo, queimadas e sendo crucificadas, sendo jogadas às feras. Pode ser que isso venha no futuro, não sei. Mas as perseguições que já existem hoje é o seguinte: tem gente que termina perdendo o emprego, porque diz: não quero mais pecar. Meu patrão está me obrigando a fazer uma coisa desonesta. Tem gente que perde a namorada: não quero mais pecar. Meu namoro está me obrigando a fazer coisas desonestas. Tem gente que perde amigos: não quero mais pecar, porque meus amigos me levam às drogas, ao sexo desregrado, às coisas ruins. Meus queridos, você quer a felicidade do céu?
Quando o conhecimento de Deus cai no seu coração, é a semente que cai na terra, conhecimento do amor de Cristo, que se fez carne, morreu por nós. Quando você conhece, você começa a amar, mas você tem que entender que se esse amor não é superficial, você tem que estar disposto a pagar um preço. Vai ter sofrimento, é uma luta a vida do homem sobre a terra, mas aí você resiste. Vamos lá, então já passamos 2 obstáculos, hein? Primeiro, o distraído, que ouve falar de Jesus, mas nem quer saber. Não, você ouviu, você viu, Ele ama, Ele se fez carne, Ele morreu na cruz, Ele se importou comigo, Ele olha para mim, Ele me ama, que alegria, brota alegremente, brota. Opa, comecei a perder alguma coisa, comecei a perder amigos, comecei a perder o emprego, comecei a pagar o preço. É o sol que bate, mas a semente, se ela tem raiz, ela fica, ela permanece. Vamos lá, segundo obstáculo vencido, beleza. Essas são as dificuldades exteriores. O problema agora vem em nós ordenarmos a nossa vida. O que é o espinheiro? São as preocupações. Merimna. Merimna em grego quer dizer divisões internas. Merizo é dividir. Ou seja, eu amo Jesus, mas eu, embora já tenha pago o preço, já paguei o preço por Jesus, eu até desfiz o meu namoro, eu até mudei de emprego, até o pessoal lá de casa está olhando para mim assim, eu estou respeitando papai, mamãe, tá de boa, estou amando, mas eu vejo que eles estão meio assim, olhando para mim com estranheza. Tudo bem, paguei o preço, eu amo Jesus. Mas o problema é o seguinte: eu amo tanta outra coisa. Quando a pessoa descobre o amor de Jesus, é uma maravilha. Mas aí depois passa o tempo e a pessoa começa a ver que ela ama tanta outra coisa, que ela está dividida, e que precisa colocar essas coisas em ordem. Gente, o que é o espinheiro? É que a gente precisa colocar os nossos amores em ordem. Amar a Deus, amar Jesus sobre todas as coisas. Então eu preciso amar mais Jesus do que, por exemplo, a minha esposa, o meu esposo. Não quer dizer que você deva desfazer seu casamento, não é isso. Mas você, pelo contrário, vai amar mais ainda seu esposo, sua esposa em Cristo. Você tem que amar mais Jesus do que sua vida. Então, faz isso daqui que vai ser bom para você, para sua saúde. Não, mas isso é imoral. O que é que você vai amar mais? O que é que você vai amar mais? Existem tratamentos médicos que são imorais. Você vai amar Jesus mais ou a sua vida? Você começa a amar coisas. Você chega e diz assim: não, mas eu amo passar o final de semana me divertindo. Sim, mas você também ama Jesus. Você vai à missa no domingo? Você está dividido. Você está dividido. Veja, é necessário colocar em ordem as coisas. As preocupações do mundo significa que nós devemos ter as coisas em ordem. Você ama Jesus, tá bom, Jesus já viu, você passou por uma tribulação, pagou o preço, ótimo, mas agora vai vir todo dia, você vai ter que cada vez mais amar tudo em Cristo, amar
sua mulher, seu marido em Cristo, seus filhos em Cristo, seu emprego em Cristo, seu descanso em Cristo. Vai ter que começar a colocar em ordem. Mas padre, isso é um peso. Não é um peso para quem ama. Lembra o rapaz lá de Barão de Melgaço que ia na poeira com a roupinha dele debaixo do braço? Para quem ama não é pesado. Ele estava mostrando para a namorada dele: olha, eu amo você mais do que o conforto de ficar em casa. Eu enfrento o sol, enfrento a poeira. Olha a ordem que o amor coloca em nós, e tudo fica leve, não é pesado. Mas para isso, meus queridos, nós precisamos meditar, precisamos rezar. Essas coisas não acontecem sem que a gente verdadeiramente tenha vida de oração. A parábola do semeador, na verdade, mostra o progresso que a pessoa vai fazendo na vida de oração. Ou seja, o que é a vida de oração aqui? É o conhecimento e o amor. Conhecer mais Jesus e amar mais. Você precisa crescer nisso. O que é que os namorados fazem? Se conhecem, se amam. Então você precisa dedicar tempo a Jesus. Dedicar tempo a Jesus como? Padre, mas eu não consigo rezar direito. Pois bem, então ouça palestras, estude as coisas de Cristo, leia a vida dos santos. Faz alguma coisa. Quem no início não consegue fazer longas orações, mas você consegue ir conhecendo cada vez mais. E quanto mais você vai conhecendo, mais você vai amando, mais você vai se acalmando. Ouvir, conhecer. Quando a gente ama uma pessoa, cada novidade que vem da pessoa é do nosso interesse. A gente quer conhecer mais, mais intimamente. Opa, espera lá. A gente já fica atento. Conhecer para amar. Conhecer para amar. E aí qualquer coisa serve. É a vida de um santo. É uma passagem do Evangelho. É uma pregação. É a meditação de um santo. Mas padre, eu não consigo rezar com profundidade. Mas consegue ir conhecendo. Vai conhecendo Jesus, vai crescendo nesse conhecimento, até chegarmos à estatura de Cristo. Meus queridos, é assim que a gente vai crescendo. É isso que Deus quer fazer conosco. Essa é a parábola do semeador. A parábola do semeador é isso. A semente é um conhecimento de Cristo para amá-lo, o fruto. A parábola conclui dizendo assim: outras sementes caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. A semente é o conhecimento, o fruto é o amor. Conforme mais conhecimento íntimo de Cristo, mais amor. Isso vai mudar a nossa vida. E nós vamos começar já aqui na terra aquela felicidade do céu. Não a felicidade perfeita, que nessa terra não existe, mas aquela felicidade íntima, interior, de quem sabe. Vejam, quando no meio do sol e da poeira, aquele namorado lá de Porto Brandão saía, os carros passando, aquele pó subindo, e aquela secura, aquele sol de rachar mamona, né? E os quilômetros, e os carros passando. Quando ele saiu de casa, no meio daquela poeira, ele ainda não estava vendo a menina, mas ele já era feliz.
porque ela estava no coração dele. Nada era pesado. Ele nem notava os carros que passavam. Ele nem notava a poeira que caía em cima dele. Ele nem notava o suor que escorria pelo seu corpo. Porque ele tinha os olhos fixos, o seu coração fixo num grande amor. E aquilo era leve. Ao longo do caminho ele meditava. Desculpa usar uma coisa tão sagrada numa comparação tão profana, mas é para você entender que era isso que Jesus está me ensinando. Não ardia o coração dele enquanto ele caminhava, como os discípulos de Emaús. Ele já estava lá. A menina ele ainda não tinha visto, mas ela já estava lá, no coração dele, no meio do caminho. Ele já era alegre, mais alegre ainda quando a encontrou, mas no meio do caminho, no peso e no suor, ele já era feliz, porque sabia que um dia iria encontrá-la face a face. Esta é a parábola do semeador. Nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo, a semente, para amar, já que fé e caridade, fé e caridade, fé e caridade. Pague o preço do amor de Cristo. Ordene os seus amores, coloque Jesus em primeiro lugar. É isso que essa parábola nos ensina. Então estejamos atentos. Não deixe o passarinho levar a semente. Medita. Meditou, enxergou, se alegrou. Então, pague o preço. Não deixa o sol queimar sua plantinha. Pagou o preço, conseguiu, está indo firme. Então agora vai ordenar os seus amores, porque você ama Jesus, mas ama tanta coisa que devia ser você dividido. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais será acrescentado. Primeiro. E então vocês vão ver que a caridade surge em nossos corações. Vamos dar os passos. Não interessa em que ponto do caminho você se encontra. O que interessa é que nós precisamos caminhar. E caminhar sabendo que nesse caminho já somos felizes. Porque sabemos ainda aqui na terra com que amor Ele nos amou. Sabemos e amamos. Creio em Deus Pai,